E dentro da biologia, né, por exemplo, a gente tem os transgênicos, né, que são animais, ou seja, plantas que são criadas em laboratório, né? Por exemplo, você pode manipular os genes, né, para produzir novas espécies. Uma espécie bastante interessante seria, por exemplo, o vagalume, né? Uma espécie que consegue emitir luz de forma totalmente biológica, né? Você não utiliza energia elétrica para produzir luz. Existem variadas técnicas, né, que os vagalumes utilizam, né? Mas cada um, né, um fenômeno que é chamado de bioluminescência, né? Que é dentro do abdômen do vagalume. E não somente o vagalume, como as espécies marinhas, por exemplo, também tem a bioluminescência, né? Bioluminescência é a produção de luz por organismos vivos. É uma característica homoplástica, ou seja, surgiu independente de diversas histórias, etc, né? Aqui está explicando, de maneira geral, o mecanismo por trás da bioluminescência envolve uma molécula capaz de emitir luz e uma enzima, denominada luciferina, ou a luz é emitida quando a luciferina é oxidada. Sendo essa reação catalisada, a ideia seria você utilizar esse sistema biológico, né, numa planta, por exemplo, que produzisse luz, né, utilizando, por exemplo, os transgênicos, né, através da manipulação genética, você conseguiria alterar o DNA para que essas plantas pudessem produzir luz, né, através desses mesmos fenômenos do vagalume, por exemplo, o caso da alcachofra, né, que é uma planta que foi produzida no laboratório. Ela não existe no ambiente natural, né? Ela foi feita em laboratório na Rússia, né? Por exemplo. Outra ideia interessante, por exemplo, é a enguia elétrica, né? Que é um animal que consegue produzir eletricidade através das suas células, né? Espécie de peixe que pode chegar a 2 metros de comprimento. É uma das conhecidas espécies de peixe elétrico. Ela chega a produzir 300 volts, ou seja, meio ampere. Ela ficou conhecida por sua capacidade de produzir descargas elétricas elevadas, né, dentro das suas células. Um mecanismo desconhecido ainda pelo ser humano. Essas descargas são produzidas por células musculares especiais modificadas, os eletrócitos, sendo o conjunto deles denominados de mioeletroplacas, né, eletrócitos. O eletrócito, órgão elétrico, eletroplaca, é uma célula usada pela raia elétrica. A raia elétrica também tem essa propriedade, né? Para eletrogênese e eletrorecepção. São células em formato de discos, ou seja, ela é uma bateria muito similar a uma bateria elétrica, né, que não consegue armazenar carga elétrica. O órgão elétrico é um órgão miogênico comum na maioria dos peixes elétricos, né? Para descarregar os eletrócitos, o peixe elétrico usa o seu núcleo disparador, o núcleo de neurônios, né? Voltando de novo à transgênese, né, você pode aproveitar essas propriedades desses animais e unir em plantas, né, para produzir de uma forma mais elevada, né? Aqui você tem, por exemplo, as plantas. Aqui, por exemplo, você tem as plantas que foram geneticamente modificadas, né? Alimento geneticamente modificado. Elas são alimentos, por exemplo, bases que, através da engenharia genética, sofreram alterações no DNA. Aqui a gente tem finalmente a engenharia genética, né? Manipulação genética, modificação genética. São a manipulação dos genes, né? Quando você quer atingir uma determinada característica em um animal, né?